Vamos aqui no linha dos gadgets, né? O que eu faço com esses dados, doutor? Como é que eu uso isso para me ajudar no meu treinamento, na minha atividade física? Ele entra numa coisa que a gente está buscando cada vez mais hoje, né? Que é a individualização do treino. A gente está tentando cada vez mais, a gente percebe que um treino que é interessante para mim, talvez não seja tão interessante para você. Né? Ou o treino que seja interessante para mim hoje, talvez daqui a um tempinho já não seja. Então, esses gadgets, eles vão nos ajudar a ter parâmetros para saber como é que o nosso corpo está reagindo no treinamento. E você fez a pergunta de, putz, qual que é o melhor? Né? E é difícil responder isso, porque muitas vezes alguns deles são muito bons na parte de frequência cardíaca, não são tão bons na parte de deslocamento, né? Ou tem uns que medem super bem a parte de sono, mas não medem tão bem a saturação, por exemplo. Então, depende muito do que você quer e depende muito dessa customização que você está querendo fazer para você. Se o teu objetivo por exemplo, eu quero monitorar o pace que eu estou correndo, talvez tenha alguns que sejam mais eficientes para isso. Se eu quero monitorizar minha frequência cardíaca durante um treino, talvez um polar, por exemplo, seja um que seja mais adequado, que é muito mais preocupado com a parte de frequência cardíaca. Né? Então, no fundo, cada um deles, todos eles dão várias informações, cada um deles é um pouquinho melhor em uma área que outros, né? Varia um pouquinho. Mas tudo que a gente vai usar para eles, tudo que a gente quer com eles é individualizar o treinamento. Uhum. E além de customizar, você traz o treinador, traz o preparador físico para junto de você. Às vezes o cara tá... Quantas pessoas a gente está acostumado a avaliar? Não, minha assessoria, o meu personal, o meu treinador está em outra cidade, em outro estado. A pessoa consegue monitorizar através desses gadgets como o atleta dele tá treinando. Né? E a gente consegue ver até em tempo real, os nossos amigos. Tem amigo correndo maratona. Né? Você consegue ver onde é que ele está? Que parte da prova que ele está, onde que ele está, como é que ele está correndo. A gente consegue ver através do celular, aplicativos. Né? Então, é super legal para você customizar treino, para você acompanhar treinos à distância, entender qual é o teu estado naquele momento, né? E auxiliar em tudo isso. Né? E aí um parênteses rápido. Né? Não é de hoje que a gente usa essas coisas, né? Então, tem gente que tem marca-passo, né? Tem gente que tem bomba de insulina, né? São coisa mais moderna, mas são gadgets, são tecnologias que a gente tem aí sim implantados no corpo que estão utilizando, a gente está usando para melhorar. Tem aparelho auditivo, né? A Apple agora anunciou um para corrigir a alteração auditiva, né? Para quem tem uma deficiência auditiva em algumas amplitudes. Então tem um monte de coisa legal para brincar, mas é tudo para customizar e individualizar o treinamento. Beleza, tem esse monte de dados. Então você está falando assim que eu preciso individualizar o treino, mas é óbvio que eu não vou individualizar meu treino, né? Porque eu não sou um profissional dessa área, eu tenho que passar para alguém. Vocês acreditam que os treinadores, os personal trainers, esse pessoal, eles estão preparados para poder interpretar esse dado, fazer uma individualização de treino adequada a partir dessa tecnologia? Essa é uma pergunta. Eu quero só juntar com a outra e eu quero ver quem vai pular para responder. Será que a inteligência artificial não vai substituir isso aqui na interpretação? Então, eu queria falar claro sobre esse tema, principalmente porque quando a gente está falando em individualização, a gente já está falando muito contra inteligência artificial. Então, hoje, eu acho que eu falei isso acho que ontem ou anteontem com alguns alunos. Se nós presumirmos que tudo pode ser receita de bolo e que existe um padrão, realmente o médico tem dias contados, assim como várias outras profissões. A gente acredita muito na individualização. E a partir do momento que eu estou individualizando, e isso não entra só em consideração pontos quantitativos, mas também qualitativos, em análise, percepção, percepção relativa de esforço, relativa de dor, de objetivos, a gente está cada vez mais distante de falar que a IA já é capaz. Né? E eu queria ainda trazer um pouquinho do assunto prévio, que é quando a gente está pensando em um equipamento, como o Ricardo falou, que é melhor para uma coisa, melhor para outra, lembra? Nenhum deles é excelente para tudo, e eu chuto que nenhum deles é perfeito para nada. A gente tem várias deficiências aí ainda, eles são muito bons, porque antes a gente corria sem noção nenhuma.
só sentindo se o coração está pulando para fora do peito. Agora a gente tem números, a gente tem outras variáveis, né? Mas, por exemplo, como que um relógio que vai avaliar sono diz se você está no sono leve, profundo ou REM? Ele vê o quanto você vibra a sua mão, mexe, movimenta a sua mão e sua frequência. É verdade. A gente já falou disso no episódio de sono, que essas questões não têm relação direta. É verdade. Eu tenho paralisia em um momento ou outro, a gente tem aumento de frequência no sono REM, a gente pode, durante algum momento de sono profundo, num sonho, num pesadelo, ter um aumento leve de frequência, ou até mais importante. Então, eles não são fidedignos, né? A gente fala de outros equipamentos, também podemos depois tocar em outros equipamentos, até falei disso com o Charles, mas no geral, não obrigatoriamente a gente consegue ter num pulso, ou no anel, ou em algo tão diminuto, uma informação ainda tão precisa, mas são ótimas, porque a gente agora tem um balizamento. E aí dá para trabalhar com isso que o Charles e o Ricardo falaram. A gente tem alguém externo que pode ter uma visão, talvez à distância, e consiga participar, ajudar, e, como a gente diz, balizamento, quanto mais a gente vai tendo pessoas que vão estreitando, chega um momento que chega muito perto do ideal, né?